Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou estar explicando mais um pouquinho sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI, mais especificamente as grandezas padrões e suas derivadas. Bom, anteriormente a gente viu algumas unidades de medida que, digamos assim, são primordiais do SI, que são as unidades de massa, tempo e distância. Vimos também que a unidade padrão de massa é o quilograma, a de distância é o metro e a de tempo é o segundo. Bom, agora a gente vai dar uma olhada nas unidades que derivam dessas unidades padrões. Vamos começar pela área. Bom, a área é um conceito matemático que vai definir a quantidade de espaço bidimensional de uma superfície. Por exemplo, quando a gente vai calcular a área de um quadrado, nós calculamos base vezes a altura. Por ser um quadrado, ele possui a base e a altura iguais, certo? Então, digamos assim que esse quadrado tem um lado 5 centímetros. Quando a gente vai calcular a área, nós fazemos 5 centímetros, que é a base, vezes 5 centímetros, que é a altura. Então, quando a gente efetua esse cálculo, nós chegamos em 25 centímetros quadrados, visto que o centímetro também é elevado ao quadrado, fazendo esta unidade ser a unidade de área. O mesmo acontece para quando a medida está em metros e quando está em quilômetros. Bom, agora a gente vai olhar o volume. O volume pode ser definido como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar uma certa substância. Quando a gente vai calcular o volume, a gente realiza o produto das suas três dimensões, ou seja, da sua largura, do seu comprimento e da sua altura. Da mesma forma que acontecia com a área, vai acontecer com o volume, porém, com o volume nós temos uma dimensão a mais. Então, vamos dizer que, por exemplo, quando a gente calcular o volume desse sólido aqui, vamos supor que suas medidas estão em metros, certo? Então, quando a gente calcula o produto das suas dimensões, nós vamos ter metros vezes metros vezes metros, e isso é igual a metros cúbicos. O mesmo acontece quando as medidas estão em centímetros e quando as medidas estão em quilômetros, sendo essa a unidade de medida de volume, então. Bom, agora vamos ver a velocidade. A velocidade ela vai identificar o deslocamento de um corpo em um certo intervalo de tempo, ou seja, ela vai nos dar a rapidez de um deslocamento. Quando a gente vai calcular a velocidade, a gente calcula o quociente entre o deslocamento e o intervalo de tempo. Vamos supor que o nosso deslocamento ele pode estar tanto em metros, quanto em centímetros, quanto em quilômetros, certo? E o nosso tempo também pode estar tanto em segundos, quanto em minutos e quanto em horas. Porém, as unidades de medida mais utilizadas para a velocidade seria metros por segundo e quilômetros por hora. Por isso que a unidade de medida de velocidade é metros por segundo ou quilômetros por hora, visto que relaciona tanto a unidade de comprimento de distância quanto a unidade de tempo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a aceleração. A aceleração ela vai identificar a mudança na velocidade em relação ao tempo. Então, quando a gente for calcular a aceleração, vai ser o quociente entre a variação da velocidade em relação à variação do tempo. Então, aqui eu fiz um exemplo onde a velocidade vai estar em metros por segundos e
o tempo vai estar em segundos. Quando a gente efetua essa divisão, pelo fato de que a velocidade já vai estar em fração, nós vamos ter metros por segundos dividido por segundos. E isso é o mesmo, é equivalente a multiplicar por 1 sobre segundos. Então, ficaria metros por segundo ao quadrado. Vamos ver agora a densidade. A densidade ela vai indicar a concentração de uma certa massa em um certo volume. Então, quando a gente vai calcular a densidade ela é o quociente entre a massa e o volume. Então, a massa ela pode estar tanto em gramas quanto em quilogramas, e o volume pode estar tanto em centímetros cúbicos quanto metros cúbicos, ou também em quilômetros cúbicos. No exemplo que eu coloquei aqui, a massa vai estar em quilogramas e o volume em metros cúbicos. Então, vai ser uma unidade de massa, que é o quilograma, dividido por um metro cúbico, que é uma unidade de volume. Isso representa que 1 quilo de uma certa massa ocupa 1 metro cúbico. Lembrando que essa unidade de medida aqui para densidade é a mais utilizada. Então, resumindo, aqui a área vai ter a unidade de medida derivada da unidade de distância, né, de deslocamento, de comprimento. Pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, visto que ela relaciona duas medidas. O volume também da mesma forma, porém metro cúbico, centímetro cúbico, quilômetro cúbico, visto que ele relaciona 3 dimensões para calcular o volume. A velocidade pode ser, então, metros por segundo, quilômetros por hora, visto que ela relaciona um deslocamento, uma distância e uma unidade de tempo. A aceleração, porque ela relaciona uma unidade de velocidade, que é metros por segundo, e uma unidade de tempo também, por isso o segundo ao quadrado. E a densidade, que vai relacionar uma unidade de massa e de volume, então, quilograma por metro cúbico. Lembrando que existem outras unidades que são derivadas, mas essas aqui geralmente são as mais utilizadas.